Olá, pessoal. Me chamo Ana Paula, sou biomédica e mestranda pelo programa de pós-graduação em biotecnologia pela UFES. Agora vou falar um pouco para vocês sobre a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro do extrato metanólico das folhas de Lipia oreganoides e Lipia insignis. O uso de produtos naturais tem se tornado uma alternativa importante para o tratamento de diversas doenças, por estas apresentarem compostos e moléculas bioativas, provenientes principalmente do seu metabolismo secundário, que possuem atividade antimicrobiana, analgésica, antifúngica e potencialmente imunomoduladora. Neste cenário, as espécies do gênero Limpa se constituem uma importante fonte de classes e compostos químicos, como terpenos, timol, carvacrol, linalol e limoneno, podendo ter efeitos positivos em doenças como asma brônquica, helmintise, distúrbios gastrointestinais e periodontite. Dentre as espécies do gênero Lipia, endêmica no Brasil, particularmente no Nordeste, se destacam a Lipia oreganoides e a Lipia insignis. Utilizada popularmente para o tratamento de diversas doenças, a Lipia oreganoide é conhecida como alecrim-pimenta ou salva de Marajó. Possui ampla distribuição no Brasil e faz parte da lista das plantas medicinais de uso do Sistema Único de Saúde. Esta espécie possui ação antibacteriana, anti-inflamatória e antioxidante, decorrente dos seus constituintes fenólicos e não fenólicos. Já a Lipia insignis está na lista de espécies ameaçadas e necessita também de melhores estudos para avaliar o seu potencial biológico e farmacológico, já que a literatura sobre suas propriedades químicas, farmacológicas e biológicas ainda é escassa. Caracterizada por ser endêmica no Brasil, esta espécie está listada no Livro Vermelho da Flora do Brasil, como uma espécie sujeita à extinção até 2020. Por outro lado, a utilização de agentes antimicrobianos convencionais no combate de doenças infecciosas se tornou uma fonte crescente de preocupação, uma vez que a resistência bacteriana se tornou um problema de saúde pública no mundo. O emprego indiscriminado de antibióticos favoreceu o aparecimento de cepas bacterianas capazes de se expandir mesmo em presença de altas concentrações de antibióticos, tornando assim necessário que sejam adotadas medidas de alcance amplo e prolongado para o seu controle. Nessa perspectiva, o presente estudo teve como propósito, avaliar in vitro o efeito antibacteriano e antifúngico das espécies Lipia oreganoides e Lipia insignis. Nossa metodologia foi dividida em 6 passos. O primeiro passo foi a obtenção do extrato das folhas da Lipia insignis e Lipia oreganoides, que foi feita essa coleta no Horto Florestal da UFES. Depois, a gente fez a triagem fitoquímica, que foi o segundo passo. Já no terceiro passo, houve a preparação do extrato para a realização dos testes, que foram feitos 3 testes: avaliação da citoxicidade, teste de difusão em disco e o MIC, que é a concentração inibitória mínima. A quantidade de espuma persistente e abundante, tanto no extrato das folhas da Lipia oreganoides quanto na insignis, indicou a presença de saponinas, constituintes encontrados no gênero Lipia. As saponinas são consideradas adjuvantes na atividade moduladora da resposta imune, principalmente na indução da polarização das células T e da apresentação de antígenos, o que pode indicar um grande potencial dos extratos avaliados em estratégias preventivas e terapêuticas relacionadas na imunomodulação, como também a produção de vacinas. A triagem fitoquímica de ambos os extratos indicou a presença de alguns compostos das classes de terpenos, esteroides, cumarinas, ácidos fenólicos e flavonoides. Nossos resultados foram descritos em 4 tabelas. Nessa primeira tabela estão os resultados referentes ao teste de toxicidade dos extratos, pela técnica de artémia salina. Para o extrato da Lipia oreganoides, observou-se que a concentração de 1000 microgramas por ml foi tóxica para as artêmias salinas em 24 horas. Por outro lado, o extrato da Lipia insignis não apresentou letalidade.
As concentrações de 10 a 100 microgramas por ml para ambos os extratos obtiveram taxas de mortalidade semelhantes aos controles. O extrato da Lipia insignis apresentou o melhor resultado para a concentração de 100 microgramas por ml. Logo, para o extrato metanólico das folhas origanoides, a concentração com menor toxicidade durante o ensaio foi de 10 microgramas por ml, enquanto para o extrato insignis foi de 100 microgramas por ml. Aqui encontramos dois gráficos. O primeiro gráfico representa a citotoxicidade do extrato das folhas da Lipia origanoides e o segundo gráfico representa a citotoxicidade do extrato das folhas da Lipia insignis. Estes dados representam um achado promissor para os estudos sobre tratamentos de doenças, já que parecem ser inóculos às células humanas. No entanto, cabe ressaltar que as avaliações foram realizadas in vitro, o que não reflete a complexidade das reações em um sistema in vivo. Os resultados obtidos sugerem que ambos os extratos possuem atividade antimicrobiana através da formação de elos de inibição para essas bactérias e também para o fungo Candida albicans. De forma geral, as cepas das bactérias e dos fungos se mostraram resistentes ao controle, ou seja, este diluente não influencia no metabolismo microbiano, permitindo assim o seu crescimento. A ação do extrato metanólico das folhas da Lipia origanoides sobre o fungo Candida albicans foi bastante expressivo, com um halo inibitório semelhante ao do controle positivo, o que confirma o seu potencial para medicamento antifúngico. Aqui, podemos observar que ambos os extratos metanólicos da origanoides da insignis foram considerados bacteriostáticos para todas as espécies bacterianas testadas, fungistáticos para o fungo Candida albicans e fungicidas para o fungo Candida glabrata. Os extratos das folhas da Lipia origanoides da Lipia insignis apresentaram resultados promissores em relação aos efeitos antibacterianos e antifúngicos in vitro. O extrato da Lipia insignis parece ser menos tóxico e com efeitos antimicrobianos maiores que o extrato da Lipia origanoides. Novas investigações precisam ser realizadas, principalmente com o uso de compostos químicos isolados. Obrigada!